Salve, torcida do Palmeiras! O dia começa movimentado e cheio de informações importantes envolvendo o Verdão. Aquelas notícias que mexem com o torcedor logo cedo e fazem todo mundo parar para prestar atenção. Os bastidores estão agitados, o mercado segue quente e algumas situações exigem calma, leitura estratégica e, principalmente, paciência. Tem assunto de peso envolvendo jogadores do elenco, negociações em andamento, especulações externas e até novidades que mexem diretamente com o planejamento da temporada. Uma das informações que mais repercutiram nas últimas horas envolve o nome de Flaco Lopes. O atacante argentino voltou a despertar interesse do futebol europeu, mais especificamente de um clube que busca um camisa 9 para reforçar seu elenco ainda nesta janela. A movimentação existe, o monitoramento é real, mas internamente a avaliação é clara. O Palmeiras não tem interesse em abrir conversas neste momento. O clube entende que Flaco ainda é peça importante dentro do projeto esportivo e que uma saída agora poderia comprometer o equilíbrio do elenco, especialmente no início de uma temporada longa e desgastante. Enquanto isso, muita gente se confunde em relação às datas das janelas de transferências, e é importante esclarecer esse ponto para não gerar alarme desnecessário. Para o Palmeiras, o prazo para contratar jogadores segue aberto até o início de março, o que dá margem para negociações internas no mercado brasileiro. O que se encerra em fevereiro são algumas janelas do exterior, o que muda o cenário apenas para possíveis saídas, não para chegadas. Ou seja, o clube segue ativo, atento e com tempo para trabalhar com calma. Outro nome que tem gerado comentários e até certa ansiedade por parte da torcida é Paulinho. Nos últimos dias, surgiram boatos de que o jogador teria sofrido uma nova lesão, mas a informação não procede. Paulinho segue o cronograma previsto pelo Departamento de Saúde e Performance, realizando trabalhos específicos de recuperação. A expectativa é que ele inicie a fase de transição física na próxima semana, o que é visto internamente como um avanço importante dentro do planejamento. Não há recaída, não há novo problema clínico, apenas cautela para que o retorno aconteça no momento certo e com total segurança. Dentro de campo, o foco do elenco já está totalmente voltado para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras finaliza a preparação para o confronto contra o Atlético Mineiro, um duelo que carrega peso, rivalidade recente e importância simbólica. A delegação treina pela manhã, almoça na academia de futebol e segue viagem para Belo Horizonte, onde inicia a caminhada na principal competição nacional. Estrear bem é fundamental, não apenas pelos pontos, mas pelo impacto psicológico que um bom começo pode trazer ao longo do campeonato. No mercado, uma negociação que vinha sendo comentada há algum tempo finalmente foi concretizada. O Palmeiras acertou a compra, em definitivo, do meio-campista Larsson, que pertencia ao Goiás. O clube investiu 4 milhões de reais para adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador, firmando um contrato válido por 5 temporadas. Internamente, a avaliação é extremamente positiva. Larsson é visto como um atleta promissor, com margem de crescimento e potencial para contribuir tanto no presente quanto no futuro, reforçando a política do clube de investir em jogadores jovens e com projeção. Enquanto algumas negociações avançam, outras seguem em estágio mais complexo. Os nomes de Nino e Arias continuam sendo monitorados de perto, com conversas em andamento, mas sem desfecho imediato. No caso de Nino,
Já existe um entendimento com o jogador, mas o Palmeiras trabalha para convencer o clube detentor dos direitos a liberar a transferência ainda nesta janela. Já a situação de Arias envolve um cenário mais delicado, com o clube inglês sinalizando que só estaria disposto a negociar ao final da temporada europeia. São negociações longas, difíceis e que exigem estratégia, algo que a diretoria entende e aceita como parte do processo. Outra pauta que ganhou destaque envolve Rafael Veiga. O meia teve seu nome ligado a uma tentativa de investida do Grêmio, que buscou atravessar uma possível negociação com o futebol mexicano. No entanto, a resposta foi clara. O foco do jogador, caso exista uma saída, estaria voltado para o exterior, mais especificamente para o México. Até o momento, o Palmeiras não recebeu nenhuma proposta oficial, nenhum documento formal, o que mantém a situação em aberto. Paralelamente, o clube avalia a possibilidade de estender o contrato do atleta, atualmente válido até março de 2027, para dezembro do mesmo ano. Essa indefinição naturalmente levanta questionamentos sobre o impacto psicológico no atleta, especialmente em dias que antecedem uma partida importante. Veiga segue relacionado, deve viajar com o elenco e, internamente, a confiança é de que ele mantém o profissionalismo e o comprometimento de sempre. Ainda assim, é inegável que esse tipo de cenário exige maturidade emocional, tanto do jogador quanto da comissão técnica, para garantir foco total dentro de campo. No futebol feminino, o Palmeiras também tem compromisso importante. A equipe enfrenta o Corinthians pela final única da Supercopa Feminina, em um clássico que promete casa cheia e clima de decisão. A partida será disputada em Barueri, com ingressos já disponíveis e expectativa de um grande espetáculo. É mais uma oportunidade para o clube reforçar sua força também no futebol feminino, setor que vem crescendo e ganhando cada vez mais espaço e relevância. No cenário internacional, uma informação que chama a atenção envolve a possibilidade de o Brasil se candidatar como sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029. As conversas iniciais já começaram, reuniões foram realizadas e existe um movimento político para tentar trazer a competição para o país. Ainda é cedo para qualquer confirmação. Mas a simples possibilidade já movimenta bastidores e gera expectativa sobre o futuro do torneio. Por fim, uma situação que também gerou burburinho envolve o futuro de um jogador com história no Palmeiras, que apareceu recentemente ligado a clubes rivais. As especulações se intensificaram, mudaram de rumo e, mais uma vez, mostraram como o mercado pode ser imprevisível. Independentemente do destino, fica o reconhecimento pelo que foi construído dentro do clube e a compreensão de que o futebol é dinâmico, feito de ciclos, escolhas e caminhos diferentes, tanto para jogadores quanto para instituições. A temporada segue a todo vapor. E o Palmeiras continua no centro das atenções por conta de movimentações que vão muito além do que acontece apenas dentro de campo. Quando o assunto é mercado da bola, a torcida sabe que as semanas seguintes podem ser decisivas e que uma janela de transferências não é só sobre nomes, mas sobre timing, estratégia e alinhamento com o projeto esportivo do clube. O Verdão tem demonstrado clareza em seus objetivos, mas também tem mostrado que não vai abrir mão de manter a base forte e competitiva, principalmente com competições importantes pela frente. Um ponto que merece destaque é a postura do clube diante de propostas e sondagens. Em tempos de especulação,
É comum ver rumores tomando proporções enormes, mas o Palmeiras tem se mostrado firme ao não se precipitar. A direção trabalha com a ideia de manter o equilíbrio financeiro, sem abrir mão de reforços pontuais que realmente façam sentido. Isso passa pela avaliação técnica, pelo perfil do atleta e também pela situação contratual. Porque no futebol moderno é comum ver jogadores com vínculos complexos, cláusulas e interesses de terceiros. A estratégia do clube é clara: reforçar sem comprometer a estrutura e sem perder a competitividade. E falando em reforços, a chegada de Larsson é um exemplo de como o Palmeiras vem construindo seu elenco. Não é apenas sobre contratar por contratar, mas sobre buscar peças que tenham potencial de crescimento e que possam ser aproveitadas em diferentes situações ao longo da temporada. A permanência do jogador, em definitivo, reforça também a ideia de que o clube quer dar sequência a projetos, oferecendo estabilidade para atletas promissores. Isso é fundamental para um time que disputa títulos e precisa de consistência. Não apenas em um momento, mas ao longo de uma temporada inteira. Em paralelo, o clube também acompanha atentamente o desempenho de atletas emprestados. Um exemplo claro é o caso de Hendrick, que vem se destacando no Lyon. O jovem volante tem mostrado maturidade, qualidade e um comportamento exemplar, o que tem chamado a atenção da imprensa europeia e do próprio clube francês. A ideia de estender o empréstimo por mais uma temporada já está sendo discutida, e isso mostra que o Palmeiras tem noção de que alguns processos exigem tempo. Às vezes, o melhor caminho para o desenvolvimento de um jogador é deixá-lo amadurecer fora, ganhar experiência e retornar com ainda mais qualidade. O momento também pede atenção às situações internas, como o planejamento para o retorno de jogadores que estavam em recuperação. Paulinho, por exemplo, tem sido acompanhado com muito cuidado. A recuperação é um processo que envolve não apenas a parte física, mas também a mental. E o clube tem priorizado o tempo certo para evitar novos problemas. A notícia de que ele deve iniciar a transição física em breve é vista com otimismo, mas também com cautela. O Verdão sabe que não adianta apressar um retorno, porque a longo prazo isso pode custar caro. Voltando ao tema das negociações, o caso de Nino e Arias é um bom exemplo de como o mercado pode ser complexo. São dois jogadores com características importantes, mas com situações distintas. O Palmeiras já teria um acordo com Nino, mas ainda precisa convencer o clube detentor dos direitos a liberar a transferência. Já Arias, por sua vez, enfrenta um cenário em que a negociação pode depender do calendário europeu, já que o clube inglês estaria mais aberto a conversar somente ao final da temporada. Isso exige paciência e uma leitura estratégica, porque não dá para tomar decisões precipitadas. Dentro desse contexto, o torcedor também fica de olho na situação de Rafael Veiga, que segue sendo alvo de especulações. A possibilidade de uma saída para o futebol mexicano é algo que circula há algum tempo, e o Palmeiras tem se preparado para esse cenário, inclusive com a intenção de estender o contrato do jogador. No entanto, como não houve nenhuma proposta oficial, a situação permanece indefinida. A incerteza é natural. Mas também é um sinal de que o clube não vai se precipitar e que o foco ainda é manter um elenco competitivo. Em meio a tudo isso, o Palmeiras também vive momentos decisivos dentro de campo, e a estreia no Campeonato Brasileiro é um exemplo disso. O time vai a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro. E a expectativa é de um jogo de alto nível, com muita disputa e intensidade.
O começo do campeonato é sempre um termômetro e um resultado positivo pode dar um impulso enorme para o time. A torcida espera ver um Palmeiras organizado, forte na marcação, com velocidade no ataque e com aquele espírito de equipe que sempre foi marca registrada do clube. Ao mesmo tempo, o clube precisa lidar com o desgaste natural de uma temporada que é longa e exige muita energia. O elenco tem que estar preparado para rodar, para enfrentar diferentes adversários e para manter um padrão competitivo. Por isso, a gestão do grupo é essencial e a comissão técnica tem que ser inteligente na hora de distribuir cargas, preservar atletas e fazer as escolhas certas. Em um calendário apertado, isso pode fazer toda a diferença no final da temporada. Outra questão que merece atenção é a relação com a torcida. Em momentos de indefinição, como quando um jogador está sendo especulado, a ansiedade é natural. Mas o clube tem mostrado maturidade e responsabilidade ao não alimentar boatos e ao não entrar em negociações sem segurança. A diretoria sabe que o torcedor quer respostas, mas também sabe que o mercado é imprevisível e que a melhor atitude é agir com prudência. O Palmeiras está atento, mas não vai abrir mão de manter um planejamento sólido. E por falar em planejamento, a Copa do Mundo de Clubes de 2029 aparece como um tema que pode movimentar o futebol brasileiro nos próximos anos. A possibilidade de o Brasil sediar o torneio é um assunto que ganha força. E as conversas já começaram a ser feitas. Se isso se concretizar, seria um grande passo para o país, com impactos importantes para a estrutura do futebol e para a visibilidade internacional. Ainda é cedo para qualquer definição, mas a simples possibilidade já gera expectativa. Por fim, o futebol é um ambiente de mudanças constantes. Um jogador que hoje é tratado como ídolo pode ter seu futuro incerto amanhã, e isso faz parte da dinâmica do esporte. A relação com o Palmeiras é marcada por história, por conquistas e por momentos importantes, mas também é feita de ciclos. O clube segue em movimento, com foco em reforçar o elenco, manter a competitividade e buscar resultados. E enquanto o mercado segue a todo vapor, o Verdão segue firme no seu objetivo: competir em alto nível, dentro e fora de campo, e manter o seu lugar entre os melhores do futebol brasileiro. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Decisão interna do Palmeiras envolve nome que a torcida sonha. A frase começou a circular de forma quase cifrada entre conselheiros, dirigentes e pessoas próximas ao dia a dia da academia de futebol e rapidamente ganhou corpo nos bastidores do clube. Não se trata de anúncio oficial, tampouco de algo fechado. Mas a movimentação existe e é tratada internamente com cuidado absoluto. O Palmeiras discute, em nível estratégico, um nome que há tempos povoa o imaginário do torcedor e costuma surgir em conversas informais sempre que o clube entra em momentos decisivos da temporada. A especulação nasce de uma combinação de fatores. Avaliações internas apontam para a necessidade de ajustes pontuais no projeto esportivo, seja no elenco, seja na estrutura que sustenta o futebol profissional. Dentro desse cenário, um nome específico voltou à mesa. Um nome que carrega identificação, histórico de peso e um simbolismo capaz de provocar impacto imediato fora de campo. Pessoas ligadas ao clube admitem que o simples debate já é visto como um gesto relevante, pois indica abertura para movimentos considerados ousados dentro do padrão recente da diretoria. O clima é de sigilo, mas também de expectativa.
A diretoria entende que qualquer passo em falso pode gerar ruído desnecessário, principalmente porque o torcedor acompanha cada sinal com lupa. Internamente, o discurso é de cautela, enquanto externamente a palavra rumor ganha força. Há quem diga que conversas exploratórias aconteceram ainda em estágio embrionário, mais no campo da viabilidade do que da negociação direta. Outros garantem que tudo não passa de uma sondagem conceitual, sem nomes oficialmente acionados. O fato é que o Palmeiras sabe do peso que essa possível decisão carrega. Envolver o nome que a torcida sonha é mexer com emoção, memória e expectativa. Mesmo sem confirmações, o tema já circula nos corredores do clube como algo real, possível e estrategicamente calculado. Se vai sair do papel, só o tempo dirá. Por ora, o rumor cresce, alimentado pelo silêncio e pela convicção de que, quando o Palmeiras se move em silêncio, algo importante costuma estar em jogo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!